Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores, como você nunca viu. Hoje nós vamos continuar Daniel. Em fascículos anteriores, acho que quando eu fiz a introdução do livro, eu disse que Daniel tinha uns 80 anos quando foi confrontado com o rei Belsazar. Não, eu me equivoquei, porque eu imaginei que estava acabando os 70 anos da profecia de Jeremias, mas não, ainda não. Estava acabando o reinado de Babilônia. Então, estava acabando o reinado de Babilônia. Então, o profeta Daniel foi assim: o rei Nabuco, agora já convertido, o antigo Nabucodonosor, ele se converteu, acreditou nas palavras de Daniel, e por algum motivo que a gente não sabe, ou se você sabe pode colocar aí nos comentários, ele passou o seu reinado para seu filho Belsazar e foi morar em uma de suas colônias, vivendo vida de rei aposentado. Imagina, cristão, aposentado, numa boa, conquistou tudo, estava mais era vivendo a vida, não é? O que o seu filho Belsazar também deveria estar fazendo. Mas o que o Belsazar fez? Pegou o poder. Quando a coroa veio à sua cabeça, como o segundo na hierarquia, porque o primeiro era seu pai, que estava vivendo vida de nababo, não sei aonde aí, numa das suas colônias. E o que ele fez? O que ele fazia sempre: se banqueteou. A idade de Belsazar deve ser mais ou menos a idade de Beltesazar. Eu estou chutando. Depois a gente vai pesquisar isso aí e vai descobrir se é verdade ou mentira. E quando a história de Daniel começou, a narrativa, a história nos deu conta que Belsazar não quis se embriagar com os vinhos de Babilônia e com os manjares de Babilônia. Enquanto ele e seus amigos não quiseram fazer isso, quem é que estava lá se chafurdando no vinho da Babilônia? Lógico, o filho do rei. E ele comia os manjares do rei, ele era o filho do rei. E ele bebia os vinhos do rei, ele era o filho do rei. Então, enquanto Daniel e seus amigos viveram vida regrada, desde os seus 13 anos, Belsazar vivia vida desregrada desde os seus 13 anos. Vamos supor que Daniel e Belsazar tenham mais ou menos a mesma idade. Então, num belo dia, o rei Belsazar estava dando um banquete. Como era seu costume. Na verdade, ele vivia de banquete. Era banquete de manhã, banquete à tarde, banquete à noite. Chegou uma hora que ele não sabia mais o que fazer para agradar os seus convivas. Então o rei Belsazar deu uma ordem: vá lá no templo de Bel, o Deus de meu pai, aquele que ele abandonou. Pegue a saudações aos meus amigos caminhoneiros. Responda a pergunta aí nos comentários:
E todos que responderem a pergunta hoje vai ser igual ao meu amigo Chico. Saudações, meu amigo Chico. Eu acho que ele não é o Chico Mineiro, não. Acho que ele é o Chico Gaúcho. Eles têm um sotaque lá do sul. O meu amigo Chico se inscreveu no canal e ganhou um brinde. Para você não ficar chorando, eu vou falar assim: se você se inscrever no canal e trouxer 10 amigos, você também vai ganhar um brinde. E hoje, todos os meus amigos caminhoneiros do sul a norte do país, de leste a oeste do país, que responder essa pergunta de prova difícil, também vai ganhar um brinde. Pergunta. É uma pergunta enigmática, eu sei, nem todo mundo vai saber, mas os meus amigos saberão. E aqueles que não são meus amigos ainda poderão se tornar, que eu contarei no próximo vídeo. Qual vai ser o cardápio de hoje? Você tem até o pôr do sol para responder a pergunta. Todos os meus amigos que estão inscritos, muito obrigado. É com prazer que eu faço isso. Eu sei que eu não sou o melhor, o mais erudito para discorrer sobre esses assuntos, porque a palavra do Senhor ela é muito melindrosa e a gente precisa ser bem convertido para fazer isso. Então nós temos que apelar ao Deus de Daniel. Oh Deus de Daniel! Ó Deus que amava muito Daniel, ame a mim também. Permita-me que eu possa fazer parte desse grande reino do Senhor aqui na terra. Envia-me a mim, eis-me aqui. Claro, eu sou indigno. Mas, saudações, cavaleiro. Entrou lá no canal? Vigia das Pessoas. Nós estamos gravando aqui, ó. O senhor quer aparecer no canal? Muito prazer, senhor. Esse é o canal Vigia das Pessoas. Estamos falando sobre os grandes profetas. Esse é o meu amigo, acabei de conhecê-lo aqui. Ontem o senhor passou aqui. Ou foi ontem, foi. E o senhor vai se inscrever no canal? Sim. Vigia das Pessoas. Muito obrigado. Amém. Ali a gente ensina toda a Bíblia. Eu sei. Desde as crônicas dos reis, tudo, tá bom? Sim, tá bom. E o senhor amanhã passe aqui nesse mesmo horário que o senhor vai ganhar um brinde. Tá bom. Ok? Tá bom. Muito obrigado. Amém. Todos os ensinamentos estão aí. Tá bom. Segue lá. Tá bom. Então, você não falou seu nome? William. Prazer, William. Assim como o William, que passou aqui, me cumprimentou, se apresentou e vai se inscrever no canal, eu peço que você também se inscreva no canal e compartilhe, porque a gente é simples, mas a gente ensina aquilo que a gente aprendeu durante a nossa vida. Ninguém dá o que não tem. Então, se eu estou oferecendo isso para você, foi porque o Senhor do céu, o vigia das pessoas, me concedeu. Eu sei que tem gente melhor do que eu, inclusive aqui no YouTube, vai aí. Tanto é que quando eu cometo algum erro aqui, não me crucifiquem, porque a gente pode aí no YouTube pesquisar ou no Google e se acertar os ponteiros. Voltando ao tema e agradecendo a todos os inscritos, vocês precisam compartilhar, comentar, entendeu? Porque daqui a pouco nós vamos ser milhões e milhões de pessoas. E aí, quando a gente começar a ensinar a Bíblia, não vai ficar erro. Porque quando eu comento o capítulo 1, 1000 pessoas comentam também. E todas as dúvidas serão dirimidas. Mas o rei Belsazar estava dando um banquete. E ele não sabia mais
sabia mais como fazer para agradar aos seus convivas. E ele teve uma ideia infeliz. Ele lembrou que quando era jovem, viu seu pai guardando as taças do Deus de Daniel, porque eles pegaram cativo o povo e todas aquelas taças sagradas que eram usadas no templo foram guardadas respeitosamente por Nabucodonosor em seu templo de Bel. E o filho Belsazar viu isso. E ele lembrou dessas taças e falou assim, ó, vão lá, tragam as taças que meu pai guardou no templo, vamos brindar com elas. E todo mundo bebia vinho à vontade. De repente, misteriosamente, apareceu uma mão escrevendo na parede. Criatividade não é problema para mim, tá bom? Apareceu uma mão escrevendo na parede. E a escrita era essa: Mene Mene Tekel Parsi. Eu não sei o que está escrito ali, mas foi isso que a escritura, que a mão misteriosa escreveu na parede. E o rei Belsazar começou tremendo, ficou tão atônito, porque ninguém conseguia dizer o que estava escrito ali. Tomara que não seja palavrão, viu? Porque assim como o rei Belsazar, eu não sei o que está escrito nessa parede aqui. Mas eu sei o que estava escrito naquela parede lá. E tinha uma velha no banquete. Acredito, coitado, que ela nem estava na festa. Acredito que quando ela viu falar que o seu filho estava passando mal, a mãe de Belsazar correu lá e falou: o que foi, meu filho? Ai, mãe, essas letras aqui na parede estão me infernizando. Aí ela falou: ora, chama seus sábios. E chamaram todos os sábios da Babilônia, assim como o rei Nabuco tinha feito. E os sábios não souberam dizer a ele qual era o sonho e qual era a sua interpretação. Então chamaram todos os sábios de novo e ninguém soube dizer o que estava escrito na parede. Então chegou a mãe do rei e falou assim, ó: tem um homem dos cativos de Israel que é muito sabido, tem o espírito do Deus do céu. Chame ele, que ele vai saber interpretar. E o rei tinha dito: que colocaria um anel de ouro no dedo de quem interpretasse a escritura na parede, que for escrita por mãos não humanas, e o tornaria o terceiro em seu reinado. É estranho, porque quando alguém dá alguma honra para alguém, ofereceria o quê? O segundo lugar, porque o primeiro era dele. Mas nesse caso ele ofereceu o terceiro lugar. Ou seja, ele provavelmente estava ocupando o segundo, porque seu pai, Nabuco, ainda estava vivo, provavelmente. Por isso ele ofereceu o terceiro lugar no reino, porque o segundo já era dele. E aí chegou Daniel, e eles não se conheceram, ou fingiram. Ele fingiu não conhecer Daniel. E aí se introduziram ali, conversaram. Mas Daniel não é bobo. Daniel falou assim, ó: eu não quero o seu ouro, a sua prata, mas eu vou, saudações, cavaleiro, mas eu vou interpretar para você o que está escrito nessa parede. E aí ele leu: Mene, Mene, Tekel e Parsi.
Ah, é? E o que significa isso? Aí o profeta Daniel disse: pesaste, foste achado em falta. Foste achado em falta, e juízo do céu caiu sobre a sua cabeça. E naquela mesma noite, o rei Dario invadiu Babilônia, tomou a coroa do Belsazar e matou-o. Ou ele morreu ali misteriosamente, não sei exatamente. Não lembro, eu ouvi Daniel hoje, mas não lembro. A minha cabeça não está muito boa, não. Mas o fato é que ele morreu. Não sei se foi ali, com o juízo, ou se depois o rei Dario matou ele. Mas a verdade é que o rei Dario gostou tanto de Daniel, que tinha sido esnobado por Belsazar, e ele recolocou Daniel como conselheiro do rei. E ele passou a ser conselheiro do rei Dario, e depois, quando Ciro assumiu o trono, Daniel continuou sendo o conselheiro. E aí, provavelmente ele morreu em algum momento depois da retomada da volta do povo de Israel para Jerusalém. Ou seja, nós não sabemos exatamente quando morreu Daniel, mas nós sabemos que ele foi conselheiro de Nabucodonosor, não foi de Belsazar, porque Belsazar não quis, foi conselheiro de Dario e depois de Ciro. Ou seja, ele morreu lá com seus 100 anos. Não ficou aí um gostinho de injustiça para com o rei Belsazar? Às vezes não parece que Deus foi injusto com ele? Porque Deus salvou o seu pai Nabuco e não salvou a ele? Será mesmo que Deus foi injusto com ele? Vamos ver. Porque Daniel provavelmente tenha usado o livro de Jeremias para converter Nabucodonosor. Mas não é, eu estou aqui com o Jeremias aberto, mas não foi isso que eu imaginei usar, não. Eu imaginei usar o livro que é usado para nós hoje. Na época, ele ainda não era escrito, mas os seus princípios já estavam com Daniel. E Daniel pregou isso, provavelmente, de algum modo, para o rei Nabuco, que de algum modo aceitou. Então vamos lá, Apocalipse 14, que tem uma Bíblia específica aqui que chama de Revelação, que na verdade na língua inglesa Apocalipse quer dizer, é escrito como Revelation, revelação. Apocalipse 14. E olhei e eis... Quem olhou? O profeta João. O profeta João, evangelista. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Seu pai é Deus, claro. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Quando Deus fala, é como se fosse uma cachoeira. E como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam
um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Todos eram da terra. Todos aprenderam a viver vida justa com o seu Criador. Todos aprenderam, como o sacerdote Josué, a se limpar de suas imundícias. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Esse grupo é um grupo especial que não se contaminou com mulheres. Mas o que é isso? Eram virgens, não se casaram? Isso é ensinamento bíblico? Eu tenho que não me casar para ser primícia de Deus? Não, meu amigo. O Apocalipse tem uma linguagem simbólica. Então você tem que olhar aqui o que são primícias. São os primeiros salvos, ou salvos mais importantes. O que são mulheres? São igrejas. Então, são pessoas que não se contaminaram a sua vida com doutrinas falsas. Entende? Então, se você é casado, fique tranquilo. Você ainda pode estar entre os 144.000 sem problema nenhum. E eles seguem o Cordeiro de Deus dia e noite. Em sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, diante do trono de Deus estão os anjos que o adoram, os anciãos e esses 144.000, que são descritos como povos fiéis a Deus. Mas o que eu quero falar é agora, ó. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno. O que ele tinha na mão? O evangelho eterno. Ele tinha o livro de Daniel na mão. Por isso que eu estou dizendo que essa mensagem deve ter sido pregada ao pai de Belsazar, a Nabucodonosor. E enquanto Daniel pregava ao rei Nabuco, o seu filhote ouvia. Ele era o filho do rei, estava ali, era molecão. E provavelmente eles eram amigos, Belsazar e Beltesazar. E ele falou para todo o povo, para toda a língua, assim como o decreto do rei Dario e Nabucodonosor dizia, que todo o povo, que toda a língua ouça que Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Entendeu? E eles diziam com grande voz: temam a Deus e dê-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então Daniel pregou esses princípios ao rei Nabuco. Tema a Deus. Então, quando você ler Apocalipse 14, ouça Daniel e João pregando para você. Tema a Deus. Por quê? Porque é vinda a hora do juízo. A hora do juízo de Nabucodonosor chegou, na experiência que contei ontem da árvore. Ele virou bicho comendo capim 7 anos. Se arrependeu. Provavelmente estará no céu. A hora do juízo de seu filho Belsazar, que também foi pregado a ele, essa mesma mensagem quando ele era jovem, chegou quando ele viu a escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que a escrita dizia? Você foste colocado na balança
e o seu peso foi menor do que o do seu pecado. O seu pecado ganhou, você vai para o inferno. E o rei começou a tremer e morreu. Mas ainda não para a mensagem que Daniel pregou para o rei Nabuco e seu filho. E vi outro anjo seguindo que dizia com grande voz. Daniel gritou com grande voz no ouvido de Nabuco. Babilônia vai cair. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira de sua prostituição. Lembra, a prostituição aqui não é coisa de mulher. Não é que o homem está com a mulher e a mulher está com o homem. É prostituição espiritual, é abandonar a Deus. O vinho de Babilônia era um vinho realmente gostoso, que as pessoas tomavam e se deliciavam. Tanto é que o filho do rei, Belsazar, ficou a vida inteira fazendo isso em seus banquetes. Mas aqui ele está dizendo, é o vinho a bebida da sua prostituição, é o vinho de idolatria, são as falsidades que Babilônia tinha e passava para seus povos e passava aos seus cativos. Então preste atenção nisso. E Daniel disse para Nabuco, a Babilônia vai cair. Tema a Deus e dê-lhe glória, porque o seu juízo vai chegar. Amém. Amém, meu irmão, vai com Deus. Amém. Entra lá, canal Vigia das Pessoas. O seu dia vai chegar e você precisa estar em pé para não cair diante das vicissitudes da vida. Ame a Deus, dê-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, Belsazar não morreu inocente, ele teve o seu momento de adorar a Deus e aceitar a Deus como Criador. Ele preferiu viver nas gandaias da vida e por isso foi pesado e achado em falta. Então você hoje, eu estou lendo o que Daniel falou para Nabucodonosor. Estou falando para você agora que é chegado o dia do nosso juízo. Nós seremos pesados na balança e não poderemos ser achados em falta, porque se for assim nós cairemos. E para não sermos achados em falta, nós precisamos vestir a roupa branca do Cordeiro, branca como lã, branca como neve, como diz o Apocalipse capítulo 1. E ainda saiu um outro anjo, e agora já é o terceiro, que disse com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também esse tal beberá do vinho da ira de Deus. Você está bebendo do vinho da prostituição de Babilônia? Pois é. Então você beberá o vinho da ira de Deus, que vai acontecer nesse mesmo capítulo. Calma, segura seu cavalo que vamos chegar lá. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem quem repouse, nem de dia, nem de noite, os que o adoram a besta e sua imagem, aquele que receber o sinal de seu nome.
qual que é o sinal dessa besta horrorosa babilônica? É o sinal contrário ao sinal de Deus. Então você não precisa se ater muito ao sinal da Babilônia, às suas doutrinas, ao seu vinho contaminado de idolatria. Você precisa se ater ao sinal de Deus, que o primeiro anjo disse: temam a Deus, dê-lhe glória, sigam o seu sinal, obedeçam às suas leis, foi o que Jesus disse. Quer ser meu amigo? Obedeça aos meus mandamentos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os quem? Os que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que têm fé em Jesus. Gente, como Abacuque disse, como Deus disse a Abacuque, escreva numa tabuinha, de modo que leia quem passar correndo. O justo viverá pela fé nos mandamentos de Deus, pela fé em Jesus. Eu tinha que parar aqui, mas eu sou muito empolgado. Eu amo de paixão esse capítulo 14 de Apocalipse. Se toda a Bíblia fosse destruída, se Babilônia conseguisse com uma maldade nos tirar toda a Bíblia, eles estão tentando, já tiraram boa parte, mas se sobrasse só o capítulo 14, com esse capítulo nós conseguiríamos recompor toda a grande história de Deus, de Jesus, a história da salvação aqui na terra. Então, quando você tropeçar em Apocalipse 14, lembre-se, o Apocalipse 14 é o juízo que caiu sobre Nabucodonosor, que caiu sobre o seu filho Belsazar, e que cai sobre nós hoje. E o resultado, vida eterna ou morte eterna, virá dependendo da nossa resposta, se é positiva ou negativa diante de Deus. Entende? E agora, a partir do capítulo 14, eu sei que está ficando grande o vídeo, mas é que eu me empolgo, não tem jeito. O capítulo 14, ele mostra duas colheitas. A primeira é chamada de ceifa, que é quando se colhe o trigo, a cevada. A segunda é chamada vindima, que é quando se colhe a uva. Preste atenção, meu irmãozinho, meu amigo, meu querido. O Apocalipse 14 nos diz que não dá para fugir dessas colheitas. Ou você será trigo cheio na espiga, ou você será uva cheia, gorda de vinho. É você que vai decidir o que você prefere. Você quer ser grão cheio na espiga, ou quer ser uva cheio de vinho, estourando? Você que decide. Passamos a colheita, aqui chamado ceifa. E olhei, desculpa. Então olhei, e eis uma nuvem branca,
e assentado sobre a nuvem branca, um semelhante ao Filho do Homem. Ora, se é um semelhante ao Filho do Homem, só pode ser Jesus, que está na nuvem branca, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro. Ele tinha uma coroa de rei na cabeça e na mão uma foice aguda, uma foice bem afiada. E outro anjo saiu do templo de Deus, do templo que está no céu, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Ele clamou e disse: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara está madura. O trigo já está pronto para a colheita. Lance, ó Cristo, ó Filho do Homem, Rei eterno, lance a sua foice sobre a terra e colha todo o trigo, toda a cevada, porque já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. A terra foi toda colhida, não ficou grão de trigo. Desculpa, eu me distraí. Então ele colheu toda a terra e pegou os feixes e guardou no seu celeiro. Eu sou autorizado a dizer aqui, Senhor, se eu estiver pecando, me perdoa, a dizer que esse celeiro é o céu. Ele pegou todo o trigo bom e colocou no celeiro celestial. Isso aqui é o arrebatamento. Ele pegou todos os justos e levou para viver com ele no céu. O Apocalipse disse que foi que esse tempo durou 1000 anos, popularmente conhecido como milênio. Ótimo, você tem que ser, decore isso, você tem que ser trigo no celeiro de Deus. E tinha um outro anjo, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: como é que é? E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice e vindima os cachos da vinha, porque as uvas já estão maduras. Está meio confuso aqui. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas são maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Uau! Você viu a diferença sutil aqui? A primeira colheita foi recolhida. Eu acho que não está dizendo essa parte aqui.
aquele que estava sentado sobre a nuvem colheu o trigo. Aqui não está dizendo que guardou no celeiro. Mas então eu presumi. Senhor, se eu presumi errado, me perdoa. Me esclarece. E a vindima que foi feita logo em seguida, essa foi jogada no lagar da ira de Deus. Ora, o que ficou claro aqui é que o destino do trigo é bom e o destino das uvas não é bom. Ele foi lançado no lagar da ira e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. A danura foi tanta que o sangue de uva ia até o freio dos cavalos, até a boca do cavalo. Então é muita perdição. Cuidado com o sangue, com o vinho da Babilônia. Isso vai te engordar como uva. E depois você vai ser espremido no lagar da ira de Deus. Ou seja, meu amigo, morte eterna. O capítulo 14, ele conclama a temer a Deus e dar glória a Deus, ou a ser esquecido no lagar da ira dele. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria comentar o Apocalipse, mas não exatamente o 14. Eu mudei de ideia aqui e acabei comentando o 14. Mas você anote aí, o 14 já está comentado, tá bom? É claro que eu vou querer comentar de novo, porque eu adoro comentar esse capítulo 14. Eu não canso, amo de paixão o capítulo 14. Mas vamos aqui, rapidinho, para encerrar o nosso vídeo, que já está longo pra caramba. O dia já está amanhecendo. Tá ficando tarde, daqui a pouco eu chego atrasado no meu trabalho. Mas não tem importância. O importante é que você aprenda que a hora do seu juízo chegou. É agora. Não espere o último dia como esperou Balsazar. Ele esperou e morreu. Você está ouvindo agora? Aceite. Pronto. E viva a vida santa como viveu o rei Nabuco. Comentando aqui o capítulo 1 e 2 de Apocalipse. O profeta João, começa dizendo que ele recebeu uma revelação de Deus, que Deus passou para Jesus, que Jesus passou para o seu anjo, talvez Gabriel, e que o anjo passou para João. E João ouviu todas essas mensagens de Apocalipse, inclusive 14. E aqui vem uma promessa logo no começo da revelação, porque o nome Apocalipse quer dizer revelação, revelação de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo? O tempo da vinda de Cristo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ele é o primogênito dos mortos. Espera aí, mas ele não foi o primeiro que morreu? Primogênito quer dizer isso? Não, meu amigo. Jesus é o primogênito dos mortos. Mas ele não morreu primeiro. Lázaro morreu primeiro que ele. João Batista morreu primeiro que ele.
Ele é o primogênito em primazia. Ele é o mais importante dos mortos. Ele é aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Nesse sentido, ele é o primogênito dos mortos. Assim como quando a Bíblia diz que ele é o primogênito dos vivos. É a mesma coisa, meu amigo. Eu não posso usar isso para dizer que ele foi criado. Olha aqui, é o primogênito. Não. Assim como ele não é o primogênito dos mortos, no sentido de ter sido o primeiro morto, também ele não é o primogênito dos vivos, no sentido de ter sido o primeiro criado. Não, meu amigo. Jesus é eterno. Como eterno é o seu Pai, o nosso Deus. Jesus não tem princípio. Jesus não tem fim. A Bíblia disse, aquele que era. Jesus sempre era. Jesus sempre foi. Aquele que é. Jesus é. E diz, aquele que virá. Não diz aquele que será. Porque aquele que é, virá, não será. Ele já é. Cuidado com os trocadilhos, as pegadinhas, as piadinhas da Bíblia. Poderoso Deus, dá-nos entendimento e faça-nos crer na sua palavra, que está transmitida de maneira tão simples, que alguém que passa correndo possa perceber. É isso, não tem outro jeito. Quando João ouviu isso, ele ficou tão encantado com o que ouviu, que ele caiu aos seus pés para adorá-lo. O anjo falou assim: o transcelestial acabou de passar aqui, o transcelestial está levando para o céu. Esse aqui é o vindimador. O transcelestial leva o trigo. Esse aqui que passou é o vindimador. Leva as uvas que não presta. João, o evangelista, ele ficou tão encantado com o que viu e ouviu, que ele se jogou para adorar aquele que falava com ele. Vamos ver a reação daquele que falava com ele. Claro, não era Jesus. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte. Eu tenho as chaves do inferno. Escreva, João Evangelista, essas coisas. Escreva, filhinho. Escreva essas coisas que tem visto. E as que são as que depois destas hão de acontecer. E ele fala assim, é Jesus que está falando. Perceba, Jesus aceitou a adoração de João Batista, João Evangelista. Então ele caiu de joelhos. Então o Senhor Cristo pegou ele e o levantou. E disse: não tema. Ele colocou a mão direita sobre mim, acho que não me levantou. Não tema, Joãozinho. Eu sou o Cristo. Aquele que foi morto está vivo. Aquele que você viu ser morto, aquele que você viu ressuscitar. Ele disse: mande essa mensagem que eu estou te mandando agora para as minhas igrejas, as 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. Acertei, são 7.
Essas 7 igrejas, elas são igrejas históricas que existiram no passado e são exemplares da história da igreja desde Cristo até os nossos dias hoje. E cada igreja dessas 7, ela nos representa como igreja, como pessoa. Existe uma característica de cada igreja dessas nas igrejas que se intitulam como igrejas cristãs hoje. Então Deus, Cristo, ele tem um elogio e ele tem uma reprimenda para cada uma dessas igrejas, com exceção de uma, me parece. Mas os historiadores dizem que cada igreja da Ásia tinha uma característica que Jesus aprovava e que Jesus reprovava. Depois, amanhã talvez, eu vou falar dos pormenores de cada igreja dessas, tá bom? O importante é que você, quando ler Apocalipse, tenha em mente que essa igreja é a sua igreja, que essa mensagem é para você como igreja, é para você como indivíduo, é você que tem que decidir de qual lado da batalha você vai ficar. Para encerrar, vamos lá no finalzinho do Apocalipse. Opa, final, aí passou demais. Apocalipse 21, eu não sei qual é o verso, mas... ou é o 22. Apocalipse 22, verso 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, para mostrar a vocês as coisas que hão de acontecer, e certamente acontecerão. Não tem para onde correr. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, o Deus de Daniel, de Jonas, de Abacuque, de Jeremias, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, os seus servos, quem são os seus servos? João Batista, eu e você, todos nós que temos uma percepção, um vislumbre da grandiosidade de Deus, das grandes novas celestiais. Esses são os servos, os profetas e seus servos. Ele diz: essas coisas vão acontecer. Eis que presto venho. Jesus disse: eis que venho logo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, tanto do livro de Daniel, como do livro de Apocalipse, como do livro dos profetas, como dos livros da lei, a Torá, o Pentateuco. Então, bem-aventurado aquele que se apega ao livro preto, o livro de Deus. E eu, João, o evangelista, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me. Ele prostrou-se de novo. Só que agora ele não está se prostrando diante do homem branco, do Jesus, o princípio e o fim, a primícia dos mortos e a primícia dos que vivem. Agora ele está se prostrando aos pés de outra pessoa. Vamos ver. E eu prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para adorar. E disse-me o anjo e falou: veja, não façais isso. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos,
os profetas. Eu sou servo de você e dos seus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Eu sou conservo dos adoradores de Deus. Então, não se curve diante de mim. Eu sou apenas um anjo. Eu sou apenas um servo. Se curve diante de Jesus, aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. E disse-me ele: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Veja, o anjo disse a João, evangelista, o contrário de que disse o anjo a Daniel. O anjo de Daniel disse: cele essas palavras, porque ainda estão para longos dias. O anjo de João, o evangelista, disse: não cele essas palavras, porque agora já chegou o tempo de se saber essas palavras. E qual foi o tempo? O tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Lá pelos idos de 1800. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, continue sujo. Ou seja, quem é limpo, está limpo. Quem é Nabuco, continua Nabuco. Quem é Belsazar, continua Belsazar. Tem uma hora que não tem mais para onde correr. Quem é justo, continua fazendo justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou Cristo, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o Alfa e o Ômega. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade de Deus pelas portas. Amém. Quem vai ficar de fora? Os cães. Coitadinho dos cães, Senhor. O que eles fazem? Eles só latem. Não são os cães de 4 pés, não. São as pessoas ordinárias, os xingadores, os malfeitores, os feiticeiros, os prostituidores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Não é o cachorrinho, não. Eu até acho, pessoalmente, que se você ama um cãozinho e quer ter um cãozinho no céu, Deus vai te conceder isso. Então os cães aqui é no sentido figurado. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ixi, acabou de apagar a estrela aqui, o sol. O único poste que estava aceso. Mas a estrela da manhã já está iluminando. A cidade já está acordando. Verdade. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, Jesus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa dessa palavra, se alguém diminuir a profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Se você fizer mal a pregação, não, Senhor, se você falar errado o que está escrito aqui, Deus vai tirar de você o prazer de viver no céu.
você vai ser jogado lá fora como os cães. Não os cãezinhos cachorro, os cães, as pessoas ordinárias. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, vá com Deus, meu irmão. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.